falar hoje sobre sexualidade, mitos, preconceitos e modismos. E acredito que seja um tema bastante interessante a todos nós que estamos aí nesses desafios sobre a questão da sexualidade nesse mundo atual. Boa noite, Raimundo Maia. Boa noite, Carol Oliveira, Paulinha Alves. Então, nós vamos iniciar a nossa conversa e, como sempre, vamos trazer alguns conceitos, né, para que a gente possa saber daquilo que nós vamos estar falando. Então, sexualidade, o termo sexualidade, tem a ver com a escolha do parceiro sexual quanto ao seu sexo, né? Tem a ver com a identificação psicológica da pessoa com o sexo feminino ou masculino, independente do seu sexo biológico. E também a palavra sexualidade tem a ver com o modo de atividade utilizado para obter a satisfação sexual quanto à escolha dos parceiros. Então, isso é que significa sexualidade. Quando a gente fala de um mito, a palavra, no seu sentido mais profundo, significa uma narrativa tradicional com caráter explicativo ou simbólico relacionado com uma cultura ou religião. Né? Mas ele também, quando se fala em mito, ele é utilizado de uma forma pejorativa, que fala sobre as crenças comuns consideradas sem fundamento objetivo ou científico para as pessoas, né? A palavra preconceito, né, fala de um juízo pré-concebido, que é manifesto geralmente na forma de uma atitude discriminatória perante pessoas, lugares ou tradições consideradas diferentes ou estranhas, e muitas vezes também envolvendo uma leitura moral, né? Uma postura moralista diante desses preconceitos. E quando nós falamos de modismo, né, nós estamos falando daquilo que está na moda. E moda é um uso passageiro que regula-se de acordo com o gosto do momento, a forma de viver, de vestir. Então, nós vamos estar abordando essas questões, talvez não com um sentido tão aprofundado sobre cada uma delas, mas com uma visão ampla do porquê que, na realidade, nós resolvemos mais uma vez falar sobre sexualidade nessas terças-feiras no nosso canal, né? As pessoas constantemente estão nos pedindo para abordar esse tema, né? Porque é algo que preocupa as criaturas e, especificamente dessa vez, nós tivemos alguns pais e alguns jovens que nos pediram que a gente falasse um pouco sobre esse tema. E a gente começa com uma pergunta: quais são os maiores problemas que geram, né, mitos, preconceitos e modismos no campo da sexualidade, em especial na atualidade? Embora muitos desses motivos, né, eles
estão presentes constantemente quando a gente fala sobre sexualidade. A primeira coisa que é importante falar é sobre a questão da ignorância. Muitos tabus, preconceitos, eles são frutos da ignorância humana sobre o tema da sexualidade. E isso me faz lembrar, né, de um relato de Francisco Cândido Xavier, né, Chico Xavier, o grande médium do século XX, né, foi eleito o mineiro do século. Chico conta que era abordado constantemente pelas pessoas para que ele solicitasse à espiritualidade que escrevesse um livro sobre sexualidade, que ensinasse as pessoas e orientasse as pessoas sobre o tema. E que, de certa feita, ele perguntando a Emmanuel, o seu orientador sexual, espiritual, sobre sexualidade, ele disse que ele, naquele momento, não traria um livro sobre aquilo, porque era um tema difícil para os homens, né? E falar sobre sexualidade na Terra seria muito complexo, porque a humanidade não tem a capacidade, a competência de se arvorar verdadeiramente em ser mestres ou professores do assunto. Ou seja, que nós não temos o conhecimento e aí a experiência de uma vivência para entender o tema da sexualidade em sua profundidade. Mas o que a gente vê é as pessoas falarem do que acham, do que pensam, do que disseram para elas, do que ensinaram para elas. Mas quando você busca abordar uma compreensão e uma explicação maior, as pessoas normalmente não têm um conhecimento e recursos e fundamentos para falar desse tema. Então, muita coisa que a gente fala é preconceito, é um conceito antes de saber o que, são frutos dos mitos e dos tabus construídos na história da humanidade sobre sexualidade. E hoje, né, nós nos encontramos num momento onde a sociedade é defrontada com inúmeras situações nesse campo e que a nossa ignorância dificulta, inclusive, a abordagem e a ajuda às pessoas nesse sentido. Um outro motivador, um grande problema nesse campo são os nossos próprios medos. A grande maioria de nós convive na história nossa, mesmo os mais velhos, né, com maior tempo de vivência, convivem com medos que são renovados, que são mantidos, que são trocados no campo da sexualidade e que muitas vezes a gente não tem coragem de falar deles nem para nós mesmos. Há uma outra situação, né, que é o próprio contexto social vigente. Nós estamos num momento de mudanças enormes, de
ideias, manifestações de modismos que vêm e trazem novidades e que nós não paramos para pensar, e muitas vezes nós escolhemos tirar essas coisas da nossa caminhada porque não nos sentimos com condições de enfrentá-las e com a liberação interna de ouvir sem preconceitos, entender o que está acontecendo, ter empatia pelas emoções do que o outro fala, do que vem da comunidade, principalmente dos jovens, para nós. E hoje, cada vez mais, a gente depara com a nossa incapacidade de enfrentamento dos questionamentos sobre essa temática que vem de crianças, dos jovens e até dos próprios adultos. Às vezes nós achamos que sabemos muito, que nós temos a facilidade de enfrentar o tema, mas depois a gente vê a nossa dificuldade. Eu comento muitas vezes, quando eu falo sobre sexualidade, de uma experiência que eu vivi há alguns anos atrás. Eu fui convidado durante encontros de jovens espíritas no período do carnaval para falar sobre sexualidade. E num desses encontros, me questionaram se eu me importaria de fazer um trabalho diferente, participar de uma técnica de pinga-fogo. As pessoas fariam perguntas para que eu respondesse. Diz, o conhecimento popular, que a ignorância é atrevida. E eu descobri que eu era ignorante e fui atrevido em querer fazer esse trabalho. Até pensando do seguinte modo, que aquele trabalho ia ser realizado numa cidade pequena, e que eu achei que as pessoas, os jovens que participariam dali, trariam questões menos provocadoras, menos conflitantes nas ideias sociais, em todo o contexto. Ledo engano meu, Porque quando começou o pinga-fogo, quem levantou a mão primeiro foi uma menina de 11 anos de idade. E a pergunta que ela me trouxe me fez pensar, se a primeira pergunta é essa, eu vou ficar 2 horas com esses jovens respondendo, eu não quero nem pensar na última pergunta, porque a primeira pergunta foi a seguinte: o que o senhor acha sobre sexo anal? Então, nós nos confrontamos com essas perguntas, e se a gente não se prepara, se a gente não estuda, se a gente não faz um conhecimento maior, a gente não consegue lidar com esse contexto. E qual que é a grande ferramenta para vencer esses desafios? A grande ferramenta, na verdade, é a educação sexual. Lembrando, que a palavra educação, ela vem do latim, de educare, que fala de tirar de. Educação é trabalhar com as potencialidades, com aquilo que a pessoa tem,
para que ela empreenda um exercício para compreensão e ampliação de um tema onde algumas coisas estão só latentes e outras coisas ela tem capacidade, ela tem alguma ideia e muitas vezes essas ideias podem ser preconceitos, mitos e tabus, exigindo da gente uma abordagem muito mais profunda. Um dos grandes motivos que essas pessoas me pediram para falar do tema é alguém que conversou comigo no consultório pediu que a gente dividisse essas ideias que ele acreditava que ajudaria muitos pais. E a abordagem desses pais foi como que eu via a educação sexual no Brasil, na nossa sociedade. Eu gostaria de começar, lembrando que eu não tenho nenhum objetivo de discutir qualquer coisa de ideologia e nem de dizer que eu sou certo ou errado. Muitas coisas que eu vou colocar aqui são observações de estudos, que não são só meus, e algumas coisas são, na realidade, aprendizados que nós fomos adquirindo, trabalhando com um tema que eu já abordo há muitos anos, Inclusive, eu tenho um livro esgotado que fala sobre sexualidade e tenho um capítulo escrevendo sobre sexualidade num livro que foi lançado há pouco tempo pela AME Brasil Editora, sobre o livro sobre a coordenação do Dr. Carlos Durgante e do Dr. Paulo D'Aguilar. Eles trouxeram o desafio de se falar de diversos temas em psiquiatria, baseados na obra de André Luiz, que é um dos espíritos que psicografou, através das mãos de Francisco Cândido Xavier, trazendo obras maravilhosas. Então, a gente gostaria de começar isso porque eu pretendo trazer ideias para reflexão sem criar essas polêmicas que se criam, muitas delas presas de muito preconceito, tabu, e que não resolvem nada dentro do que eu vejo quando eu tenho que atender e cuidar de pessoas que vivem angústias, medos, dores nesse campo. Então, o que a gente vê geralmente é que, por causa da estrutura cultural e social da família brasileira, existe um vácuo entre pais e filhos quando se fala em educação sexual. É claro que existem casas e casas, famílias e famílias. Eu não estou dizendo que todas as famílias são assim. Mas a grande maioria das famílias passam por essa situação. A maioria dos pais com os quais eu tenho contato nesses anos todos, seja como profissional da psiquiatria ou como expositor espírita, eles têm um despreparo de conhecimentos sobre sexualidade e uma incapacidade,
ou às vezes uma incompetência emocional para lidar com o tema. No Brasil, né, durante a grande maioria do tempo, não se falava sobre sexualidade. As moças, as jovens, iam casar e elas não sabiam o que era uma relação sexual. Como é que isso acontecia? Eu me lembro de uma paciente que me relatou ter desmaiado quando viu o esposo na lua de mel com o pênis ereto e ela achou que ele iria fazer algum mal para ela no sentido de matá-la, de agredi-la, e ela se assustou porque ela não tinha a menor ideia sobre esse tema. E hoje, mesmo com muitas ideias, informações e conhecimentos, emocionalmente as pessoas continuam com essa incapacidade. Então, a educação sexual no Brasil, ela teve um momento de importância a partir da década de 80 do século passado, com o surgimento da AIDS. Como era uma doença sexualmente transmissível, e se acreditava que fosse só sexualmente transmissível no seu início, depois se descobriu, né, a transmissão pelo sangue, houve uma preocupação, né, de levar isso como um tema de educação sexual voltado especificamente para um foco de prevenção das chamadas infecções sexuais transmissíveis. E de garupa, né, nessa coisa, foi também um quadro de prevenção por causa da gravidez indesejada. Então, o tema, ele se voltou para essa questão, ele cresceu, em alguns estados tiveram programas de educação sexual, mas aproximadamente nos últimos 10 anos, e mais nesse momento atual, cresceu uma visão conservadora que começou a questionar essa questão da educação sexual dentro das escolas. Nós vamos ver que esse crescimento talvez possa ser muito mais por barulho do que por números, e a gente vai falar isso mais à frente, mas essa é uma realidade. E essa visão conservadora que se movimentou, ela instituiu dois movimentos, um na escola privada e outro na escola pública, né? A escola privada, vendo esse movimento crescer e temendo perder uma clientela, né? Porque aluno é visto como cliente, né? Eles mudaram esse movimento e hoje as escolas privadas, quando falam em educação sexual, elas estão baseadas quase exclusivamente em biologia e saúde, da questão da prevenção das doenças e da prevenção da gravidez indesejada. Mas se resume a isso, e nós sabemos que os problemas de sexualidade dos nossos jovens
não se resume a essa situação. As escolas públicas também enfrentaram isso, enfrentam. Há uma grande pressão política conservadora com o apoio das religiões, né? Com uma visão, ao meu ver, mais moralista do que ética e moral verdadeiramente. A escolha da abordagem das pessoas é delas, eu estou só dando a minha visão. Isso gerou uma restrição de financiamentos para a área de programação sexual, que inviabilizou os programas de educação sexual nas escolas públicas. Eu não estou aqui dizendo que esses programas eram da melhor qualidade e que não teriam se questionar as coisas. Eu estou dizendo do que aconteceu. Só o que a gente vê na realidade. Um vácuo familiar de educação sexual. Os jovens, as meninas, não recebem esse apoio. A maioria dos jovens não conseguem conversar com seus pais sobre esses temas. E isto não acontecendo também dentro do ambiente da escola, resultou numa maior vulnerabilidade de crianças e principalmente jovens quanto ao comportamento no campo da sexualidade e aos riscos, principalmente no campo da vivência da sexualidade e falando em questões de abuso e violência sexual. Então, a maioria da população brasileira, né, não é a totalidade, mas é a maioria, caminha há muitas gerações mergulhadas nesses tabus e preconceitos sobre a questão sexual. E isto, né, gera medos e angústias na vida sexual das pessoas. Então, nós vemos jovens, vemos pessoas adultas com muito medo do seu desempenho, da leitura do parceiro, dos seus pares sobre a sua postura sexual, a sua identidade sexual, sobre o seu gênero, né? Isso tudo, né, leva, né, uma incapacidade para lidar com a própria sexualidade. E isto tem como consequência uma incapacidade da nossa sociedade, no momento atual, de lidar com a sexualidade das crianças e dos jovens. E nós não podemos negar, né, que eles têm acesso às informações e querem respostas, têm dúvidas, e essas questões elas não encontram respostas. Tanto que as pessoas que trabalham nas redes sociais, que abrem espaço para que pré-adolescentes e adolescentes façam perguntas sobre esses temas, eles recebem perguntas mais diversas que os jovens não têm coragem de conversar dentro de casa. Então, nós convivemos hoje com grandes desafios, né? E os maiores deles são, primeiro, esse de lidar com a visão presente na vivência dos jovens sobre gênero e identidade sexual. Hoje, isso é um desafio para as famílias e os pais
se desesperam, criam dificuldades para eles e para os jovens. Às vezes não há nenhum acolhimento, há agressões, violências. Isso é muito difícil. E os pais temem, né, têm medo de conversar sobre o tema, porque não tem realmente uma formação de quando falar, como falar e o que fazer, e isso gerar um despertar precoce na questão do desejo sexual, né? E esse despertar precoce do desejo sexual levar o jovem a viver duas situações extremamente incômodas dentro da nossa sociedade, que é a gravidez indesejada e a presença das doenças ou infecções sexualmente transmissíveis. Então, esses desafios, eles estão aí. E vamos pensar, né, ou nos perguntar se conversar com crianças e jovens sobre sexualidade é o que provoca um despertar precoce do desejo sexual. Nesse sentido, eu posso afirmar que isso é uma falácia. Isso é uma mentira. Porque o desejo sexual, ele é inerente ao próprio indivíduo. Ele faz parte, né, da condição humana, da necessidade da perpetuação da espécie. Isso é inerente à criatura. E não é a conversa como forma de educação sexual quem estimula esse desejo sexual precoce. A erotização, né, da nossa sociedade, que está presente o tempo todo e presente na maioria dos lares, essa erotização precoce das crianças e dos jovens é que muitas vezes estimula esse desejo. E nós não podemos acusar do lado de fora ninguém como responsável por essa erotização. Porque nós, os adultos, nós que muitas vezes atuamos com discursos até repressores sobre o tema, participamos dessas coisas com uma aceitação bastante tranquila. Eu via outro dia numa festa, eles tocaram uma música que acabou fazendo aí muito sucesso e que o clipe ele tem uma carga erótica muito pesada. Estavam dançando homens e mulheres de cabeça branca, crianças, jovens, todo mundo ali. Então há uma erotização social, né? O que a gente vive com a sexualidade é o que a gente vive com a questão dos vícios sobre substâncias químicas, né? As piores drogas, que é o álcool e o fumo, elas fazem parte da vida das crianças muito cedo, porque elas convivem com familiares, às vezes na própria casa, com a bebida e o cigarro constantemente, como se isso fosse uma coisa natural e saudável. Não conversar do ponto de vista da educação sexual não vai inibir
crianças e jovens a buscar esse tema. E aí, se eles não têm a possibilidade de refletir sobre isso na escola, de refletir sobre isso dentro de casa, numa forma responsável, adequada, né? Com alguma autoridade moral de quem fala sobre isso, né? Não é autoritarismo, não é uma coisa hipócrita, uma coisa real, ele vai buscar essa informação. Então, ele busca essa informação, geralmente através dos seus pares ou através das redes sociais. Esses os dois caminhos. Às vezes, né, ele pode até buscar alguém com certa competência, mas ele em si não tem a ideia da competência da criatura. Então, não trabalhar esse tema em casa e de forma adequada, tanto em casa quanto na escola, é impedir, é impossibilitar o jovem, né, a ter uma reflexão sobre temas que ele precisa refletir, que ele necessita recursos para vivenciar de maneira mais adequada. Então, quando, né, há essa falta, ele vai buscar informações em pessoas, em situações questionáveis. Ele pode até encontrar, seja entre as pessoas que ele convive lá fora, ou mesmo nas redes sociais, informações benéficas, trocas de experiências mais saudáveis, mas a chance de encontrar informações erradas, dificuldades e experiências ruins nesse campo é muito grande. Então, quando ele busca, por exemplo, as redes sociais, hoje um jovem tem acesso a conteúdo erótico e pornográfico com a maior facilidade. Né? E se você não colocar alguma impeditivo para a criança, elas também vão fazer isso facilmente. Entra no Google, coloca sexo, coloca relação sexual e vão aparecer imagens e vão aparecer temas dos mais difíceis, dos mais fáceis, dos mais complexos ou não, e sites da mesma forma. Nesse contexto, né, ele também vai ter acesso a distorções graves sobre o tema. Nesses conteúdos eróticos, esses sites de pornografia, os conteúdos são misóginos, né? Eles tratam a mulher como um objeto desrespeitado completamente. Eles são sexistas, são discriminadores, né? São posturas em que se discrimina as pessoas pelo sexo que elas têm, né? E muitas vezes esses conteúdos estimulam a violência sexual
e a perversão sexual. Né? E abrem espaço para as crianças para serem vítimas, né, de pedofilia, como a gente vê todos os dias. E mais do que isso, eles trazem expectativas distorcidas. O adolescente, o pré-adolescente, o jovem vê esses conteúdos, eles acreditam que aquelas coisas acontecem facilmente. Eles não pensam no que acontece. Né? Então, eles veem a duração, né, das únicas relações sexuais naquele momento, a única vivência, e ele não tem ideia que aquilo é uma montagem. O que eu falo de montagem? Né? Estudando sobre o tema pornografia em redes sociais, né, para falar sobre esse tema, não hoje, mas sobre especificamente esse tema, eu descobri uma coisa que eu sabia que era possível ser assim, mas eu não tinha ideia. Que se para 40 minutos, uma hora, daquela cena que parece ser uma vivência única, sequencial, são feitas de 13 a 15 horas de filmagem, aonde os atores se machucam, se ferem profundamente, tanto os homens quanto as mulheres. Mas eles têm ideias que aquilo é possível, que aquilo acontece daquele jeito, que as coisas são daquela forma, e quando vão vivenciar, as suas expectativas, elas são ideais, estão no campo da ideia, não estão no campo da vivência, e o que a gente convive são com fracassos e frustrações sexuais. Então, isto, né, é um elemento importante de problema nesse sentido. Né? E nós vamos ver assim, que essas informações das redes sociais, tem um psiquiatra que inclusive fala muito desse tema, né, um colega chama-se Jorge Bauer, ele usa uma expressão que eu achei muito interessante quando eu ouvi dele, que são informações embolhadas, né? Que a pessoa entra numa bolha, que é do interesse dele, igual a gente vê a rede, né? As redes aí colocando as pessoas na bolha que ele gosta, então ele só ouve o tema do lado que ele quer, do interesse dele, no campo que ele quer. E essas crianças, esses jovens, esses adolescentes são levados para esse campo e passam a acreditar que tudo isso é daquela forma, é daquela maneira. Por que que tudo isso é grave para todos nós? Por que é tão triste a gente ver essa ausência e inadequação da educação sexual, né, para a criança e o jovem? Porque isso vai resultar em situações muito difíceis, tanto do ponto de vista social, familiar, quanto do ponto de vista individual. Uma das coisas são as gravidezes indesejadas. E o Brasil tem um alto índice de gravidez indesejada, distribuídas de forma diferente dentro do nosso trabalho.
né? Por quê? Porque essa situação, né, ela leva o indivíduo que não tem, a jovem que não tem uma condição social boa, a ter aproximadamente 20 a 25% de chance de ter uma gravidez indesejada antes dos 18 anos de idade no Brasil. Enquanto o índice para classe média alta e alta é entre 1 e 2%. Então, mais uma vez, né, nós vemos aí que há uma desigualdade social bastante grave. Uma em cada 5 jovens brasileiras com menos de 18 anos vai engravidar. Se essa gravidez é antes dos 15 anos, a chance de uma nova gestação até os 18 anos é muito grande. Essas jovens, né, quanto mais jovens elas engravidam, elas têm maior dificuldade de constituir uma família com o parceiro que é o pai do seu filho. Isso provoca essas gravidezes, um aumento no abandono escolar, né, que agrava a situação social e econômica dessas jovens, que já não era uma situação boa. Isso aumenta o número dos abortos clandestinos, né, e leva a uma maior morbidade, seja adoecimento e mortalidade, né, e morte de jovens no nosso país. Uma outra consequência grave desse processo da gente não conseguir lidar com a educação sexual são níveis elevados das doenças sexualmente transmissíveis. O Brasil tem um alto índice das doenças por clamídias, das gonorreias, sífilis e inclusive da AIDS. Essa situação de falta de educação sexual aumenta a predisposição à violência, à perversão e aos jovens, a crianças jovens serem vítimas de abuso sexual. E do ponto de vista de saúde mental, essas pessoas, né, principalmente essas jovens que engravidam, que enfrentam, às vezes, criar o filho sozinho com a dificuldade econômica toda que se tem, aumenta os transtornos de ansiedade e depressão e elevam os índices de tentativas de autoextermínio dessas mulheres. Muita gente, né, acredita que uma grande parte da população é contra a educação sexual nas escolas, né? Nós vamos falar rapidamente disso para a gente retomar o nosso tema, né? Mas há uma pesquisa que foi publicada em março de 2022 sobre isso, de 2 órgãos muito respeitados nesse estudo, o SEMPEC e a Ação Educativa, e que perguntaram sobre isso. E nessa pesquisa, feita em vários estados e cidades brasileiras mais diversas, 73% responderam que querem educação sexual nas escolas, 90% acredita que isso protegeria crianças e jovens contra a violência e o abuso sexual, e 81% concorda que a escola deveria promover o direito das pessoas viverem a sua sexualidade independente do gênero e identidade sexual. Eu creio assim que esse último dado até me assustou a quantidade, porque a gente vê uma fala
tão contrária, né? Que a gente pensa aí que talvez tenha mais barulho do que a realidade do número, né? O que a gente pensa em educação sexual? Então, são reflexões da gente, e eu sei que não é só minha, que muita gente levanta isso, que muita gente está buscando isso, né? Mas quando eu penso nessa situação, eu acho que a gente deveria ter um programa de educação sexual nas escolas também, né? A educação sexual, ela deve ser realizada em casa, mas com esse vácuo que eu vejo, com essa incompetência, os casais nem conversam sobre a própria sexualidade, às vezes, como é que vai falar sobre a sexualidade com os filhos? Tem casais que nem falam sobre essa questão, né? Tem homens que acreditam que as suas mulheres têm orgasmo e as mulheres, né, eu já atendi muitos casais na vida, e as mulheres dizem que elas fingem simplesmente para agradá-los e que não tem prazer nenhum nesse contexto. Então, eu acredito que essa educação sexual, ela só teria um sentido produtivo se ela fosse construída entre família, especialistas e escola, com uma adesão e participação da família, que isso é fundamental, né? Isso deveria ser trabalhado e construído. E isso precisaria ter um início precoce, porque nós estamos vivendo um despertar orgânico da sexualidade, né, do desenvolvimento sexual das meninas e dos meninos muito, muito cedo, e se isso não há um preparo, depois que a menina tem a menarca, ela tem toda a condição de engravidar. Então, é uma situação, né, que socialmente complica realmente, né? E que esse programa deveria não só incluir a questão da biologia, da saúde e da prevenção, mas coisas que a gente vê que os jovens precisam ter espaço para falar sobre as suas emoções, os seus sentimentos, os seus medos, as suas angústias, as suas dúvidas, né? E ter, né, uma reflexão para um trabalho visando e olhando o contexto cultural do Brasil. Uma visão ampla e uma discussão séria, não baseada nos achismos e nos nossos preconceitos e tabus, mas inclusive em dados científicos que podem nos ajudar, né? Então, esse programa teria que ser montado nesse nível, né? Mas quais são, né? Eu trouxe aqui alguns mitos, alguns preconceitos e alguns modismos sexuais, né, da sexualidade na atualidade que a gente precisa pensar, né? Entre os mitos, nós temos algumas coisas aí caminhando que são, né, necessários o amparo e a informação adequada. Um deles é o tamanho do pênis, né, e a virilidade dos jovens. Então, a grande maioria dos jovens tem essa preocupação. Se um pênis grande mostra que é mais macho, um pênis pequeno mostra que é menos capaz, né? É uma pergunta extremamente comum entre os jovens quando eles têm esse espaço para conversar. As questões dos distúrbios de ereção nos meninos, né, que é falsamente interpretado nos mitos como um desejo homossexual.
Esse distúrbio ele pode ser inclusive orgânico, mas na grande maioria dos jovens ele é emocional e necessariamente ele não tem a ver com homossexualidade. Um outro mito, que é um mito muito atual, né, é de que se ele usar Viagra, ele não vai ter esse distúrbio de ereção, que ele vai ter um desempenho melhor. Né? Ele faz uso de algo que não tem função nele. E às vezes ele cria uma dependência da pílulazinha azul que não tem a ver com o seu desempenho sexual. Né? A questão do desejo sexual feminino, né? Que há vários mitos que ele é só clitoriano, que a mulher não é estimulada porque o homem não sabe atingir o ponto G dentro do canal vaginal. É um outro mito, né? Que as mulheres que têm vaginismo, elas são mulheres que não aceitam os homens, que elas não têm um desejo sexual. O vaginismo ele tem a ver com muitas questões que podem ser orgânicas e emocionais. Né? A leitura, né, preconceituosa da virgindade, que virgindade tem a ver com relação sem penetração, que se a menina não permite penetração vaginal, ou às vezes ela permite outro tipo de penetração, que ela continua virgem. Né? Isso é um mito que está presente na nossa sociedade. Né? E um mito de que existe diferenças raciais na sexualidade. Né? Então, esses são mitos, né? São ideias que se construiu aí e que não são verdade. Os principais preconceitos no campo da sexualidade, né? Um grande problema é um preconceito grande entre a sociedade, é a da manifestação ostensiva do desejo sexual feminino. Mulher não pode manifestar desejo. E se as mulheres manifestam isso muito, elas são vistas como promíscuas, como comportamento sexual moralmente inaceitável. Isso está mudando? Sim, mas isso ainda está muito presente. Muito presente. Os homens, segundo Rubem Alves, querem abafar o desejo sexual feminino porque eles têm medo, né, na sexualidade masculina, de não ser, né, o parceiro ideal e eficiente para aquela mulher que deseja muito. Então, ele tem um texto, né, muito interessante que ele fala sobre essa questão. Né? Num dos seus livros. Um outro grande preconceito é em relação à identidade sexual, né, e o gênero. Né? E hoje nós temos aí várias facetas que são apresentadas em relação ao gênero. Né? Alguém pode dizer, isso é baboseira, isso é criação da juventude, isso é seu modo, mas está aí presente. E nós não podemos enfrentar isso tapando os olhos ou querendo matar as pessoas como a gente vê. A gente tem que acolher essas pessoas e entender essas pessoas. Né?
Mas isso é um grande preconceito social, né? E nós vemos, né, situações mais esdrúxulas, né? Se uma pessoa ela tem um acanhamento, ela é tímida e tem dificuldade de procurar um parceiro para ela, e o seu desejo é heterossexual, mas ela vive desse jeito, às vezes ela é interpretada como homossexual, né? Então, essas coisas são muito complicadas. Um outro preconceito que ainda está na nossa sociedade, mas isso é muito presente entre os católicos, é da vida sexual entre os religiosos, né? Muita gente tem muitas ideias aí que transformam, né, a postura é, do indivíduo que busca viver sem a atividade sexual, né, para se entregar a uma abordagem espiritual da maneira que ele acredita, né, que isso é o que deve ocorrer, e nós vemos que esse preconceito sobre o celibato, ele talvez seja o maior responsável por um monte de situações graves que acontecem dentro da igreja no campo da sexualidade. Outro preconceito é da virgindade. As pessoas dizem, hoje não tem isso. Olha, não acredite nisso. Eu já ouvi jovens me falarem o seguinte, eu agora arrumei uma menina que serve para casar. Porque ela não aceitou o convívio da sexualidade, da intimidade num primeiro momento, né? E muitos sonham casar com uma virgem até por leituras distorcidas, expectativas, como nós falávamos há pouco tempo, né? Mas essa questão da virgindade, né, que as meninas têm que preservar o ímen, que essa coisa toda, embora os outros falem assim, mas isso não acontece desse jeito ainda. Mas na cabeça das pessoas, isso ainda é visto de uma maneira complicada. Outra questão de preconceito é de sexualidade nos idosos, né? Tem muita gente que acha que idoso não tem prazer, não tem sexualidade, que para que está procurando isso, que é época de pegar um terço, ir para a igreja rezar, que essa coisa toda, já ouvi isso tantas vezes, né? E há casais em idade mais avançadas que têm uma atividade sexual pessoal, dentro das limitações orgânicas que eles têm, mas têm vida sexual. Então, isso é um preconceito de achar que idoso tenha que rezar, ele tem que procurar outra coisa, que ele não precisa viver esse tipo de sexualidade, né? Essa questão é muito importante. Outro preconceito é falta de potência sexual no homem é igual impotência sexual, e que isso vai ficar o tempo todo, que é igual não desejo pela mulher também, né? Às vezes a falta de ereção não é porque o indivíduo é impotente, é porque emocionalmente ele está convivendo com seus medos, com os seus traumas, as suas dificuldades, e isso pode ser trabalhado do ponto de vista psicológico e isso mudar essa situação, né? E às vezes no idoso, no adulto mais velho,
essa falta de ereção pode ser problemas também hormonais e problemas outros que podem ser tratados, que não significa que o indivíduo não tem mais desejo nem libido e ele é totalmente impotente. Uma outra leitura de preconceito é que se o indivíduo teve uma atividade homossexual, significa que ele é homossexual. Um dos relatórios mais importantes sobre sexualidade, que foi da década de 60, mas até hoje ele é uma referência, que é o relatório Kinsey, ele diz, né, num trabalho feito nos Estados Unidos, muito extenso com os homens, né, que 30% dos homens que foram entrevistados tinham tido, pelo menos, relações sexuais com ejaculação, com prazer, e muitos deles num período de entre 1 e 3 anos, e que não continuaram a ter esse tipo de experiência e passaram a ter uma experiência heterossexual. Isso não significa que eles não fossem bissexuais, mas isso significa que eles não eram exclusivamente homossexuais. E se essa experiência que acontece muito no jovem, que acontece muito nas meninas, de terem uma experiência homossexual, isso não significa que essas pessoas são necessariamente homossexuais. Às vezes é uma experiência, né? Em que o jovem tem mais coragem de enfrentar isso do que as pessoas. Sobre os modismos, né? O que está na moda, o início precoce da vivência da sexualidade, né? Que incomoda muito os pais e as mães, principalmente quando a cultura machista ainda é muito mais forte. A iniciativa feminina da busca de parceiros, isso está virando uma moda, né? Cada vez mais constante. A questão de ficar, né? Foi para uma festa, encontrou e participou ali de uns beijos, coisas. No final da festa, até mais, até breve, não tem mais nada. Outro modismo que é um grande desafio para os pais são os relacionamentos sexuais nas casas dos pais. Esse é um grande desafio. Quando as pessoas me perguntam, a gente pode deixar os filhos terem relações sexuais dentro de casa? Primeira coisa que eu levanto para os pais, você dá conta disso? Isso vai te incomodar? Você vai ter que conversar sobre isso com seus filhos. Depois, eu digo uma coisa, você é capaz de explicar para o seu filho pequeno o que é aquela movimentação, aquele barulho, por que o namorado da filha ou a namorada do filho estão no quarto fechado, naquele momento, com tranquilidade? Se você tem essa capacidade, isso ajuda. Outra questão não, meu filho pode trazer a namorada. Minha filha não. Por quê? Para que você assuma um lugar desse, você tem que assumir o outro lugar também. Né? Então, a sua filha vai ter que dormir na casa do namorado, porque é isso que você está dizendo. A namorada do seu filho tem que dormir na sua casa. Então, você está, de alguma forma, dizendo, filha, mesmo que você me engane, vá dormir na casa do seu namorado, porque aqui eu não dou conta de ver. Então, isso é uma proposta, primeiro sexista, né, e uma proposta machista, mas é uma proposta hipócrita também,
Se eu não posso conviver com isso, eu não posso conviver com nenhuma situação, ninguém é obrigado a viver isso, mas a gente tem que conversar e tem que ver como é que isso acontece e o que a gente dá conta. Outro modismo é o uso do Viagra, né, que eu já falei, entre os jovens saudáveis que acreditam que aumenta o desempenho sexual, que não é a verdade. E outro modismo, que a atividade sexual, né, virou sinônimo de namoro, né? Os namoros hoje, eles às vezes começam com uma atividade sexual. E essa atividade sexual precoce na relação, ela não facilita o relacionamento, né? Você pode aprender muita coisa ali, pode ter uma experiência de aprendizado, mas necessariamente isso não significa esse contexto. Então, a gente acredita, né, que a gente precisa fazer diversas reflexões para que a gente busque melhorar a nossa visão nesse campo. Uma delas que é a vivência sexual tem que ser determinada pela consciência e pela preferência individual. A gente tem que aprender a esse respeito da individualidade. Que prática sexual é a escolha do indivíduo e não cabe comparação e só pode ser julgada pela consciência da criatura. Essa postura de juiz nesse campo não ajuda, né? Isso não vai fazer a gente caminhar, né? Nós temos que lembrar, quando falamos desses temas todos, que a vida humana não pode ser resumida numa prática sexual viciosa, que isso é doença, vício é doença, e que não existe enfermos incuráveis no campo da sexualidade. Mas existem adoecimentos graves que a gente precisa pensar no campo sexual, que são a promiscuidade, a prostituição, o adultério e a perversão. E essas são áreas que nós precisamos cuidar e tratar de uma maneira diferente. Que um casamento, para ele se sustentar, ele tem que se basear na afeição mútua do casal. E essa relação de casamento, ela é construída no tempo e na convivência. Não é no ritual, não é no assinar um papel, né? Isso é uma construção do casal, né, que vai aprendendo essa coisa. E nesse sentido, a gente tem certeza que sexo e amor são expressões distintas da vivência espiritual, que a atividade sexual por si própria é só instinto, né? Emoção e prazer orgânico, e amor, na verdade, é um sentimento, né? Ele se transforma numa virtude e ele leva o indivíduo a um êxtase, né? O prazer sexual é um tipo de êxtase. E a gente tem que entender que afinidade no campo da sexualidade não significa vínculo afetivo. E essa afinidade no campo da sexualidade é muito importante no casal, mas ela sozinha não sustenta nenhum tipo de relacionamento. Eram essas as ideias, né, que me vieram à mente para dividir com vocês. Espero que tenha atendido os que nos escutaram. Essa live vai ficar no Instagram e depois ela vai para o YouTube. Quem não conhece o nosso canal, né, Dr. Roberto Lúcio YouTube, é um canal sobre saúde mental e espiritualidade. Até terça-feira que vem. Um beijo no coração, boa semana para todos.